E aí galera, beleza? Estamos aqui para fazer mais um vídeo aqui com o trio total do MDR, né? Estou aqui com o Marcão. E aí, Marcão? E aí, tudo certo? E aí, tudo certo? Mister Bahia. Estamos aqui para gravar um vídeo um pouco mais da história, né? De como tudo começou, como foi o início de cada um, como a gente chegou à conclusão que teríamos que fazer um curso de ciências contábeis, qual que foram os percalços que aconteceram no meio do caminho, tá? Até chegarmos a se conhecer, a nos conhecermos e tudo, e chegar ao momento da conclusão de que a gente teria que empreender, teríamos que realmente criar um negócio que fosse a nossa cara, que fosse mais com o intuito de realmente ajudar as pessoas, tá? E não só fazer o mais do mesmo, não só fazer uma coisa muito básica. Hoje a MDR chega com tudo nesse sentido, mas por trás de tudo isso teve uma história, foi tudo bem complicado no começo, e a gente está aqui para contar como é que foi um pouquinho dessa história. Então, solta a vinheta! Vamos falar um pouco da história do MDR. E essa história, claro, teve um início bem complicado, bem difícil. E uma das peças fundamentais desse projeto é o meu sócio Marcão. E aí, Marcão, como é que foi, cara, esse início lá, o início de carreira? O que você fazia antes? Como que foram as coisas até você chegar ao momento da decisão de fazer as ciências contábeis? Que isso lá já era o caminho que você estava trilhando para chegar até a gente, digamos assim. Como que foi esse início lá? Quais foram as dificuldades? O que aconteceu antes? Foi assim, entrar na contabilidade em si foi meio complicado. A decisão em si foi meio complicada. Por quê? Por mais que o resultado tenha dado, a gente faz aqueles testes na escola em que você tem eles vão te informar qual vocação você tem. Então eu sempre tive um relacionamento muito fácil com o número. O teste de vocacional não podia dar diferente, logicamente área de matemática, envolvendo matemática. Justamente você leu em contabilidade, imagino que vou fazer contabilidade, mexe muito com número, cálculo matemático, eu vou me dar bem. Mas para essa solução em si, eu demorei um pouco. Por quê? Eu tive que passar por várias outras áreas de trabalho para conseguir renda suficiente, para conseguir entrar na faculdade, para conseguir entrar nesse mercado. Então, eu já trabalhei já me aventurei na área de corretor, fantasiando ganhos de 20 mil reais no mês, já entrei na área de auxiliar de cozinha, me dei muito bem, para falar a verdade, fiquei uns 6 meses lá, e foi os meses fundamentais para mim. E entrei na área de contador de dinheiro também, sem entrar no quesito de contador de história, mas tem essa função. Contador de história, né? Então eu entrei na função de contador de dinheiro, juntei exatamente um dinheiro que eu precisava de 6 meses, justamente para entrar na faculdade. Fiquei nesses 6 meses estudando bastante, o foco era aprimorar a minha base sobre conhecimentos contábeis, logo fiquei conhecido na turma, como todo mundo, como o melhor da classe. Em pouco tempo, logo nesses 6 meses, quando meu dinheiro estava acabando, entrei num estágio remunerado de R$800. Olha, o cara já começou bem já, eu fiz um estágio que foi bem melhor do que o início, inclusive o meu início foi bem complicado e não chegava a isso não. Mas... Eu acabei tendo sorte, eu não sei se é por causa da região de São Paulo, mas eu tive um estágio remunerado aí de 6 meses, que, por incrível que pareça, foi demitido depois de 6 meses porque ia fazer um trabalho muito bom e eles conseguiam manter a rotina deles por mais uns 2, 3 meses sem precisar de mim lá dentro, porque eu já havia antecipado uma série de trabalho. Aí o cara já estava criando experiência com automatização, né? O cara da automatização do MDR aqui. Desde o princípio o cara já era bom nisso. Sim, exatamente. Aí, depois de 6 meses, passou 6 meses. O que aconteceu depois de 6 meses? Consegui um estágio que me pagava um salário de R$800 na época. Comecei em 2014 nessa área, aprendi bastante lá, por mais que seja escritório familiar, me envolvia muito em empresas do Simples Nacional. E eu tinha uns 2 clientes, de um lucro real, um lucro presumido. Que eram vocês cobaias, né? E eram meus cobaias, porque depois de 6 meses,
a dona da empresa me passou o total direito de administrar 100% a área contábil da empresa, mesmo sendo estagiário. Então eu fiquei lá um bom tempinho, trabalhei bastante, depois de um tempo, depois de 6 meses, fui para auxiliar, depois de 3 meses, adquiri novas funções, negociei novos salários, acho que isso é fundamental para todo mundo, e fui fazendo esse processo durante 1 ano e meio. Saí de lá justamente para tentar uma outra carreira, porque chega um momento, principalmente no escritório familiar, que você acaba tendo um teto. Porque normalmente quem é o dono da empresa e o administrador, ou mesmo quem é o contador em si, acaba sendo os filhos. Então você acaba tendo um teto de auxiliar, às vezes você não consegue nem chegar ao assistente porque o escritório ganha pouco, não consegue pagar o salário do funcionário direito. É assim, não consegue assim, né? Não costuma pagar muito bem, então a gente vai para o mercado justamente para conseguir um valor maior. Então eu fui para outro escritório, já entrei como assistente, entrei ali já no grupo de empresas de lucro real e presumido, aprendi bastante coisa e foi onde eu pude expandir um pouco mais meu conhecimento, pude entrar em outras áreas, entrar um pouco mais a fundo na contabilidade avançada, que distancia um pouco da empresa do Simples Nacional, que costuma ter um balanço patrimonial de 10 contos, coisa simples de se fazer. E você provavelmente fazia o Simples Nacional assim como eu, recebia na época o extrato para fazer. Quem faz contabilidade hoje só com extrato? Não tem informação suficiente para isso, né? Tá ótimo, né? Então eu acabei entrando nesse mercado em que você recebia a documentação física, só o extrato, sem comprovantes nenhum, para uma outra realidade onde você tem um pouco mais de controle, onde você pede um pouco mais de auxílio do próprio cliente para fazer essa contabilidade. E você, David, como foi que começou? Cara, faz muito tempo, né? Eu comecei a trabalhar desde muito cedo. O primeiro trabalho que eu tive, para você ter uma ideia, e a maioria das pessoas não vai saber o que é isso, mas era vender pupunha. Pupunha é uma fruta que tem lá no Pará. E eu gosto muito, hein? Tem na Bahia? Tem na Bahia? Claro que tem. Então, esse foi o primeiro trabalho, cara. Eu colocava uma bandeja na cabeça, saía no sol quente de 40 graus lá do Pará. Foi realmente um processo bem árduo, bem complicado, mas foi a primeira coisa que eu fiz, né? E aí depois disso eu fui trabalhar numa fábrica de vassoura. Trabalhei um tempo lá. Trabalhei um tempo com rádio também, né? E foi onde eu aprendi alguma coisa de comunicação, enfim, de imagem e coisas do tipo. Foi também uma experiência muito boa essa questão lá. E já aqui em São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi... eu trabalhava com o cinema, que é horrível, né? O salário baixo, era um verdadeiro caos. Então, eu saí desse cinema, tá? Eu fui para uma fábrica de fio elétrico. Fiquei alguns anos lá. E nesses anos eu aprendi muita coisa também lá, de relacionamento com pessoas, de liderança, de coisas desse tipo. Aprendi bastante coisa lá. Sabia que aquilo não era para mim, mas também me dediquei ao máximo, entreguei o melhor que eu pude lá naquela época. Então foi um momento bem fundamental assim da minha vida. E também pela questão do horário, que era o trabalho, também me ajudou na faculdade. Isso aí foi realmente bem legal. Então, no segundo para o terceiro ano de faculdade, foi quando eu realmente entrei na área contábil, e eu cheguei lá e conheci o Marcão, né, que já estava por lá. Inclusive, nossa, cara, um vizinho resolveu hoje fazer uma obra aqui do lado, então tá com a serra direto ali. A gente não vai cancelar, a gente não vai cortar nada, vamos seguir assim mesmo. Tá? Então eu continuei, eu entrei na verdade na área contábil, e entrei no cargo assim, do auxiliar dos auxiliares, era bem básico mesmo. Mas assim, esse básico ele serviu para entender as coisas de uma forma muito geral, assim, bem geral. E a partir desse entendimento, e principalmente da área fiscal, aí eu fui para a área contábil. E aí foi logo, assim, quando eu entrei para a área contábil, entrou o Roberto também lá na empresa, com o Marcão também atuando de forma excelente, né, como sempre, de uma forma muito, assim, processos é com o cara, né, números é com o cara, Excel, BI, enfim, o cara é monstro, né, e ele estava atuando de uma forma extremamente
com uma qualidade muito grande, tá? E aí foi assim que começou, cara. Depois aí eu fui para auxiliar, fui para assistente, cheguei no nível de analista, tá bom? E agora eu tô ainda um nível acima disso ainda. Então, valeu muito a pena estudar, valeu muito a pena fazer tudo isso, tá? E valeu muito a pena tomar uma decisão também, tá? Que foi tomar a decisão de não aceitar a realidade que eu tava, de não aceitar a vida que eu levava, de não aceitar o pouco que eu tava ganhando, de não aceitar você trabalhar muito e ganhar pouco, de não aceitar, assim, uma decisão que eu tomei, cara, eu lembro muito bem disso, quando eu tinha 12 anos, trabalhando na construção civil, inclusive, né, que eu ajudava meu pai na obra, na construção civil também. E assim, uma decisão que eu tomei na construção civil foi, cara, que vale muito, mas vale muito mais a dor de você pegar um livro e estudar, vale muito mais a dor de você ficar horas lendo para tentar resolver um problema, vale muito mais a dor de você fazer isso do que a dor de você ficar no sol quente, quebrando parede, cavando vala e batendo concreto, às vezes estourando toda a sua mão, tá? Nada contra também quem atua, é uma profissão inclusive que eu acho bem bacana, mas em ver as outras pessoas atuando, agora eu mesmo ali, só por uma questão de extrema necessidade, mas foi uma decisão que eu tomei também, que eu queria para minha vida, e eu segui em frente baseado nisso, tá bom? Então eu não aceitei realmente, não, era inadmissível para mim aquela realidade, era inadmissível para mim continuar vivendo daquela forma. E foi assim que, cara, eu fui com muita resiliência, com muito esforço, muito sacrifício, assim, de você não compreender uma coisa e você tem que buscar aquilo de qualquer forma. Tive que aprender a ser autodidata, tive que aprender a ler mais rápido, tive que aprender a me comunicar melhor, tive que também aprender questão de liderança, tá? E isso foram coisas assim que foram fundamentais para mim evoluir e também, claro, estar no meio de pessoas muito boas também, que complementavam os meus conhecimentos, e essas pessoas estão aqui do meu lado, né? E a gente montou o MDR junto, tá? Para buscar ajudar o empreendedor a crescer o seu negócio, para fazer análises precisas, para ver além do óbvio, né? Para fazer além do básico ali. A gente vai realmente e a gente faz acontecer a coisa, a gente realmente te entrega resultado, e não só fica tentando te enrolar e sabonetando, às vezes não te entrega ali o relatório, você pede um ano depois, o cara não tem nada pronto. Então, isso aí, cara, não acontece aqui. Isso foi um incômodo nosso, assim como foi uma dor para mim lá, largar aquela construção civil, largar aquilo para buscar algo melhor. Eu optei largar o trabalho no escritório, largar o trabalho para os outros, para focar de fato em ajudar, para focar de fato em fazer a contabilidade de uma forma diferente, de fazer algo que traga realmente valor, e foi isso que chamou atenção no Marcos e no Roberto também, que vai contar um pouco dessa história, né, Roberto? E aí, muita gente chama ele de Bahia, né, o Mister Bahia. Mister Bahia. Fala um pouco aí, Roberto, como é que foi esse início de trajetória, esse começo lá, e também o momento onde a gente se encontrou e uniu as ideias para formar o MDR. É isso aí. Então, galera, eu sou o Roberto, como o David falou, e fique à vontade para chamar de Bahia, Mister Bahia, à vontade mesmo, tranquilo. Eu sou lá da Bahia, o sul da Bahia, morei em algumas cidades. Acho que eu era quase um turista na Bahia. Esse aqui é o rei da Bahia. Eu morei em algumas cidades, Ituberá, Maraú, Baitava. E assim, eu trabalhei desde pequeno, morei em zona rural, depois migrei da cidade para a zona rural. É meio que o processo de migração inversa, né? Então. Que aconteceu ao contrário, mas enquanto criança eu fiz esse processo de mudança. E aí eu trabalhei na zona rural com meu pai desde cedo. E assim, era muito difícil, de fato era muito difícil. Acho que a realidade hoje é totalmente diferente. Eu não tinha internet, não tinha energia no início, então tipo, para estudar era aquela história, era comer livro mesmo. Eu pedia para a diretora livros da biblioteca, e aí no final de semana aproveitava para estudar. Isso é coisa rara, né? Geralmente o aluno ele quer que, na verdade, que não tire o livro de coisa dele. E assim, eu fazia isso, eu não tinha acesso à internet, não tinha energia. Então, tipo, eu pedia os livros extras da diretora, ela me fornecia, e eu comia livro em casa. A minha mãe muitas vezes me reclamava, meu filho está estudando demais. Eu dizia, relaxa mãe, o cérebro da gente tem altíssima capacidade, então só é a gente exercitar. E aí eu fui muito assim,
Assim, trabalhei em restaurante, aí o meu primeiro emprego profissional, assinado em carteira, foi quando eu mudei para Ilhéus. Eu fui morar em Ilhéus e aí quero ver vocês adivinhar qual foi o meu primeiro emprego. E o Marcão disse que passou também, eu fui trabalhar como auxiliar de cozinha. Meu primeiro emprego foi esse. E aí foi logo que eu comecei e posteriormente já comecei a faculdade. E eu trabalhando como auxiliar de cozinha. E eu lembro que a gerente naquela época, a Geusa Patrícia, se ela estiver assistindo aí, ela vai dar um like lá. Dá um like aí, Patrícia, não perde tempo. Ela falou pra mim, eu tinha entrado na faculdade de contabilidade, e ela falou pra mim, ué, mas você não vai ter vergonha de estar estudando contabilidade e tá trabalhando como auxiliar de cozinha? E só que eu disse pra ela o seguinte, vergonha não. O que dignifica o homem é justamente o trabalho. É o trabalho, exatamente. E aí não foi diferente. Só voltando um pouco, aí no ensino médio, eu já pensava desde antes no que eu queria para o futuro, o curso que eu ia fazer. Eu sempre fui muito amante do direito, eu sou fãzão do direito. E aí eu queria fazer direito. Vim para São Paulo aqui, acho que eu tinha 16 anos. E aí retornei, não tinha nem concluído o ensino médio. Aí fiquei com aquela ideia, vou fazer direito ou engenharia. Só que aí eu conheci uma menina no ensino médio, né, que ela tava... E aí a gente, acho que é uma amiga dela, fazia contabilidade, né, e aí eu comecei a ter esse contato. Que diferente do tradicional, geralmente a área contábil é muito familiar, como você citou. O cara do escritório quer que o filho faça contato para assumir o escritório, ou que um parente faça para assumir. Existe muito isso. É sempre um cargo privilegiado na iniciativa privada, sim, né? Só que aí tem um problema, porque vários alunos que entram no curso de contábeis por força dos pais, eles acabam se frustrando, porque na realidade não é aquilo que eles queriam. E eu vi várias pessoas até chegar até o quinto semestre desistir e falar, não, meu pai queria que eu fizesse, mas não é a minha cara. E isso é um ponto que é interessante levar em consideração, principalmente os pais. Faz os filhos estudarem e procurar definir aquilo que eles querem para a vida dele. Não tenta forçar, colocar na cabeça deles, eu quero que você seja isso. Ele pode se frustrar. Tem muita gente também que indica fazer faculdade de determinado segmento, ou pessoas que vêm perguntar sobre que faculdade fazer. Não sei, cara. Eu não sei qual é o seu objetivo de vida, não sei o que você quer fazer, não sei o que você se identifica, ou se é que você se identifica com alguma coisa, que é muito natural também não se identificar com nada. E não sei, simplesmente não tem como dar um parâmetro desse para o que você deve fazer ou não, né? Então, assim, muita gente fala isso comigo, a galera que eu conheço da infância, adolescência, eu falo, tem que estudar, eu até ponho algumas coisas, você pode estudar isso aqui, e ver com que você se identifique com o seu objetivo de futuro, dizer pra você o que fazer. Se fosse pra eu fazer o que minha mãe queria, eu seria médico, provavelmente seria um profissional frustrado. Porque... Não, eu acho que todo mundo seria médico, né? Ou advogado. Provavelmente como médico eu seria um profissional frustrado, porque não tem nada a ver comigo, assim, a área da saúde não tem nada a ver comigo. E aí eu conheci essa menina e comecei a estudar sobre área contábil. Eu vi que era algo que me chamava muito a atenção. Eu disse, eu vou estudar isso. Eu vou deixar direito para o segundo plano, não segundo, que eu, claro que eu vou fazer direito, mas eu vou fazer primeiro o curso de contabilidade. E como o Marcão falou, eu gostava muito de números. Eu sempre fui, às vezes, chamado de nerd lá na frente, quando era aula de matemática mesmo. E eu associei contabilidade. E aí comecei a ver que contabilidade não é simplesmente matemática. Contabilidade é uma ciência social aplicada, né, que envolve várias coisas. E isso para mim foi bem melhor ainda. Então eu mudei para contabilidade assim e comecei na Ilhéus, fui o primeiro e segundo semestre em Ilhéus, na faculdade de Ilhéus. Conheci professores muito bacanas. E isso no mundo dos negócios é fundamental, você fazer esse business, esse network. Eu tive professores muito bons mesmo, muito bons. E aí eu tive a oportunidade de mudar para Vitória da Conquista. 5 meses depois que eu tinha começado nesse emprego lá em Ilhéus, eu falei para minha gerente lá que eu tinha vontade de morar em Vitória da Conquista. Se tivesse a oportunidade, ela me transferir. E isso lá na área de cozinha? Sim, eu estava com auxiliar de cozinha. E aí, 5 meses depois, o irmão dela, que era o estoquista da empresa, precisou tirar férias, acho que uns 4 meses depois. Aí ela disse, você assume o estoque? Eu disse, eu assumo. Aí eu assumi esse mês. Assim que ele voltou de férias, ela disse, tem uma vaga em Conquista. Você vai? Eu não conhecia ninguém em Conquista. Não tenho parente em Conquista. Só que eu tinha vontade de morar lá, que eu já tinha passado lá e tudo. E ela disse, você vai? Eu disse, eu vou, porque é muito meu estilo. Assim, eu simplesmente vou
E assim eu me viro até que consiga aquilo que eu quero. E assim como você teve o contato precoce lá com o controller, Sei. eu já estava tendo o contato precoce com os cursos, né? Sim, Sabe, é o fã de cursos e já teve esse contato bem cedo, então Sim, foi legal, foi legal. exatamente. Eu sou amante da contabilidade de custos. E aí eu fui para Conquista assim, meu processo para Conquista foi assim. E aí eu fui para Conquista, comecei na faculdade, como eu gostava muito da docência, assim que eu cheguei em Conquista, no semestre seguinte eu comecei a dar monitoria. E aí tanto é que eu dei monitoria de custos 1, custos 2 e economia. E assim, como eu trabalhava em fábrica, eu saía mais cedo. Eu acho que parece até que foi a sua realidade. Sim, geralmente eu saía 4 horas, Eu a aula começava às saía, eu 7. saía 2 horas, chegava em casa e aproveitava esse período para Eu saía da fábrica direto para a faculdade. faculdade. Isso. Eu vi muita gente fazer isso Aí também. isso para mim foi muito bom, porque esse período aí das 5 até as 7, que era o período que eu saía do trabalho e vinha para a faculdade, então das 5 às 7 eu estava estudando na faculdade. Ou estudando, ou geralmente a galera ia para eu dando monitoria, e quando não eram os meus dias de monitoria, tinha a galera da turma, aquela galera mais interessada, que eu ia ensinar algumas coisas que eu sempre gostei de ensinar. E eu acho que você aprende muito ensinando Aprende também. muito ensinar. Então, Se tem uma forma de você ensinar, se tem uma forma Você de você aprender. aprender a ensinar. Exatamente. Você ensina e também, às vezes, você vai precisar ir atrás daquilo para Sim, aprender, para sim. ter certeza daquilo que você está passando. Exatamente. Aí eu adquiri muito conhecimento com isso. Eu aprendi muito com essa estratégia de ensinar e de chegar na faculdade mais cedo e estudar antes da aula. Eu sempre falava pro professor, qual o tema da aula seguinte? Aí tal, eu já ia estudar. Tanto é que eu sempre fui muito participativo nas aulas. Muito participativo. Às vezes a galera, tem aquela galerinha que acha que você é snob, que não sei o quê. Eu não tô nem aí com essa galera. Eu estudo e procuro participar da aula mesmo como um todo. Esse foi sempre o meu estilo. E aí eu tinha vontade de entrar na área contábil, né? Porque de entrar na área na prática. Porque eu tive professores que eram até professores bons e tal, só que tipo alguns deles não conheciam a prática em si. E aí, quando você lança uma pergunta prática, ele não sabe responder. E como eu tinha esse propósito de ir para a docência também, eu disse, olha, pensa lá, eu estou dando aula, só que eu não conheço a prática. Essa não vai ser minha realidade. E aí eu queria muito para a prática. Eu aprofundei muito na teoria. E assim, em 2017, quando eu fui demitido dessa fábrica, aí eu disse, agora eu vou para o escritório. E aí procurei um dos melhores escritórios lá de Conquista, se não o melhor. E aí passei, e aí fui para a prática. Eu falei, eu quero passar por todos os departamentos, eu quero conhecer como um todo. Aí tanto é que eu comecei no fiscal, posteriormente uma menina do contábil se afastou um pouco, e aí eu fui para o contábil. E aí fiquei de contábil e fiscal, e aprendi muito. Eu acho que a gente passou por um processo de aprendizagem acelerada, que eu vejo aqui em nossas histórias. E assim, eu aprendi muito contábil e fiscal, procurei absorver o máximo. Aí assim que eu concluí a graduação, eu disse, agora eu vou para São Paulo. Porque aí lá eu vou fazer especialização, fazer mestrado, e em busca dos meus objetivos que eu tinha, né? E aí foi onde eu parti para aqui, para São Paulo. Cheguei aqui em 2019, e aí fiquei, acho que num trabalho temporário de uns 3 meses como encarregado na construção civil. E aí saí já direto para essa contabilidade, que foi onde a gente se encontrou. E aí aprendi muito rápido também. Eu conheci o David lá, o Marcão. E aí aprendi muito rápido, dei continuidade no trabalho. Eu acho que esse tempo que a gente ficou aí, a gente construiu muito conhecimento mesmo. Só que assim, é aquela história, se você tem algum objetivo e você não tem alguém que te apoia naquele momento, que comunga com os teus ideais, você vai sozinho aqui na frente, você encontra pessoas. E foi diferente com nós. Sim. Chega aqui, a gente se encontrou, e assim, claro que levou um tempo pra gente se conhecer, a gente foi se conhecendo, trocando ideias, e a gente viu que nós tínhamos pontos muito em comuns e objetivos em comuns. E aí, assim que nasce a mente mestra, a mentalidade MDR, né? Foi justamente assim. Sim. Isso eu lembro muito bem, que a gente conversava bastante, usava, inclusive, as próprias dependências do cara da Serra. A gente usava as próprias dependências do escritório lá para fazer nossas reuniões, né? Para alinhar pontos, para alinhar processos, para alinhar tudo. E foi realmente um período muito bacana. Assim, dá para ver o sangue nos olhos de todo mundo que está envolvido nisso. Tá? Agora, inclusive, a equipe de marketing que está com a gente, que está extremamente engajada com a gente. Então, assim, a gente é bem aberto com todo mundo. A gente sempre deixou bem claro quais são os planos, o que a gente está planejando fazer, quais são os próximos passos. Então, realmente, isso é tudo questão de alinhamento, né? Então, quando a gente está crescendo, está evoluindo, está fazendo certas coisas, a gente toma decisões muito rápidas, assim. E decisões que, geralmente, a mente mestra em si, ela está alinhada com isso, né? A gente
consegue ter esse grau de alinhamento e não tá cada um pensando, não, eu quero mais participação, eu quero mais privilégio, eu quero não sei o quê. Não, isso aí não acontece aqui. Então, é uma questão de alinhamento total mesmo, né? Inclusive, quando vocês vierem conhecer o nosso estúdio aqui, vocês vão ver que assim, a gente joga limpo com todo mundo, tá? Joga limpo com nossos clientes, joga limpo com nossos futuros clientes, com a própria concorrência também, né? Que você vai ver também bastante gente falando alguns pontos aqui que não são muito legais da própria concorrência, mas os pontos positivos também a gente vai falar, né? Não só descer o cacete, mas também falar dos pontos legais e assim, foi legal isso aqui para conhecer mais um pouco de cada um de nós, como é que foi a história, como foi o começo de tudo, tá? Esse começo, assim, ele teve também um ponto em comum, que foi esse livro aqui, ó. Esse livro aqui ele foi fundamental, a 16 Leis de Sucesso, um livro que mais influenciou empreendedores no mundo todo. Então, com a gente não foi diferente também. Assim, as dicas desse livro são fenomenais, assim, é uma coisa de louco, assim mesmo. E base lá para MDR. Base total. Inclusive, a gente fez um resumão dele, né, no podcast. Acompanha o podcast, hein? MDRcast, acompanha lá. Tem um resumo desse livro lá, muito bom mesmo. O próximo resumo vai ser do Maestria, também, que a gente vai fazer. E vamos fazer outro dia, vamos fazer estudos de caso. Vai ter aula do CFC, também para adquirir o CRC aí. Então, cara, tem muita coisa bacana. Tem um conteúdo de custo também extremamente bem elaborado pelo Roberto. Tem conteúdo de compliance com o Marcão, tá bom? Tem muita coisa, contabilidade para empresa de investimento comigo, cara, vai ter muita coisa bacana. E assim, David, acho que a gente chega num ponto de convergência quando a gente se encontra, porque na faculdade eu vi, se você ver qualquer livro de Eudisco, Eliseu Martins, Jorge Guerra, Sebastião Leone, esses caras, eles convergem para um ponto da modernização da contabilidade. Quando a gente vê lá no passado, o contador que era visto como o famoso guarda-livros, e chega na faculdade e você vê aquela mentalidade diferente, um conceito diferente de contabilidade, ela deixa de ser aquela contabilidade apenas de controlar, fiscalizar, interpretar números, e a ciência contábil ser uma aliada do processo decisório, de levar informações úteis para o processo decisório. Só que quando a gente vê, assim, eu me apaixonei por esse modelo diferente, eu digo, não, eu vou encontrar uma contabilidade que tem esse modelo para eu trabalhar ali, só que tipo, na prática, eu não vi dessa forma por onde eu passei, eu vi que as coisas não funcionam dessa forma. Então, tipo, pesquisa de mercado, análise de concorrente, a gente viu que a coisa não tem funcionado dessa forma. E aí eu me frustrei com isso, eu disse, não, a gente precisa juntar, a gente precisa trazer o que de fato diz os livros, a teoria contemporânea, trazer uma contabilidade, uma consultoria com essa mentalidade moderna, justamente de agregar valor, de levar informações úteis para o processo decisório. Acho que a MDR ela nasce justamente com esse propósito de uma contabilidade inovadora, que já devia ter surgido há muito tempo, mas só surgiu no papel. A MDR ela vem justamente com esse propósito, galera. Sim. Que a gente viu muito, e também, cara, em faculdade, se vê muito os professores falando, não, porque a contabilidade não é mais para o famoso guarda-livro. Aí, cara, todo curso o cara fala isso, todo curso. O professor fala isso. Aí, cara, já aconteceu vezes de perguntar para o professor alguma coisa da contabilidade prática mesmo, e o cara não sabia, velho. Ele falou, o cara falou pra me perguntar pra um contador, você acredita numa coisa dessa, cara? É algo realmente absurdo, assim. Então, o que eu vejo muito é o cara falar que o contador ele não é um guarda-livro, mas, cara, de certa forma é um guarda-livro, cara. Eu vou te dizer por quê. Às vezes o contador, ele tá ali, mas a contabilidade dele tem um monte de caixa ali pelo escritório, ele tem um lugar específico para estocar as caixas, ele recebe documentação física, ele não tem um controle, ele não tem um compliance, né? Nem um pouco. Então, o cara, ele atua dessa forma, ele não está com a contabilidade digital integrada com alguns aplicativos e alguns sites aí para fazer essa gestão de arquivos totalmente na nuvem. Ele está com um sistema que é interno ainda, ele não está com um sistema web. Então, cara, se você está desse jeito, desculpa, mas você é um contador guarda-livro, você é um guarda-livro, de certa forma. E essa questão do guarda-livro, não adianta você ficar revoltadinho aí, eu não sou guarda-livro, eu sou um profissional de não sei o quê, porque, assim, isso tem que partir de dentro. Se você fala que você não é, de fato, um guarda-livro, você tem que provar que você não é um guarda-livro. E não só falar ou evitar que
que alguém fale que você é um guarda-livro. Isso aí, às vezes assim, você tá meio que tirando o seu da reta e querendo usar uma narrativa que nem sua é. É que acho que existe muita figura da contabilidade semi-digitalizada, né? Tem isso, tem. E aí, muita gente fala, eu não tô porque tipo, ele tá semi-digitalizado e acha que, nossa, estão com uma visão totalmente moderna. Só que quando você vai ver na prática, tá preso naquela mesma mesmice e mediocridade do passado, que é apenas gerar um relatório lá intempestivo que não serve para tomada de decisão tempestiva. E aí você fica preso justamente a isso. A Ender, ela parte justamente desse propósito diferente. É aquela contabilidade que vai levar uma consultoria de gestão de recursos internos, porque hoje, no mercado muito competitivo, a empresa que tem um diferencial, e a gente tem vários exemplos de empresas no mercado que conseguem fazer uma boa gestão dos seus materiais, dos seus recursos internos, a gestão dos custos, e geralmente ela leva uma diferença para o mercado, porque muitas vezes o mercado está atrelado a preço, a gente sabe, em relação a produtos e serviços. E a empresa que consegue diminuir a sua margem de custos aqui, ela aumenta a sua margem de contribuição. E aí você leva um diferencial para o mercado, porque você consegue negociar preço com melhor qualidade. E assim, a empresa que consegue fazer esse trama, assim, desenrolar bem isso, geralmente ela se destaca mais no mercado. A questão é, qual a contabilidade que te dá essa contribuição, que te dá esse apoio, que agrega esses conhecimentos dentro da sua empresa? A MDR, ela vem com esse propósito. Ela vem com esse propósito e, assim, para você entender essa forma como de estrutura de empresa, como o Bahia falou agora, é assim, é simples, cara, você começa a fazer contabilidade no papel, você vai demorar mais, aí você vai demandar mais hora do teu funcionário. Então, dependendo da quantidade de clientes que você tem e a quantidade de clientes que você aloca para esse teu funcionário, o cara não vai mal conseguir fazer o básico. Quem dirá o cara fazer uma análise em cima disso, né? O cara não vai conseguir, cara, não vai dar tempo do cara fazer análise. E aí, a questão do compliance também inexistente, aí causa um outro problema. Por quê? Porque o cara que deveria analisar o que foi feito pelo cara de baixo, ele não tem esse cara que analisa. Não, né? Ele não tem um analista, depois um cara que vai revisar o trabalho dele para fazer um trabalho de mais qualidade e, de fato, encontrar os furos do negócio do cliente e passar para o cara, porque às vezes o cara só sabe fazer o negócio dele. Ele não sabe que às vezes ele tem que tomar um crédito de algum item que ele tem lá. Às vezes o cara não sabe que ele tem que recuperar alguns impostos lá. Só está lá registrado, mas o cara não toma nenhuma atitude em relação a isso. Então você perde muito tempo fazendo o básico e deixa o que é fundamental de lado. Uma contabilidade 100% digitalizada, cara, esse processo básico é feito quase que de forma automática. Então o profissional ele vai ter realmente o trabalho de analisar os números, de ver aquilo lá, de questionar você inclusive, né, de algum tipo de operação que às vezes você está adquirindo de um outro estado, mas é uma mercadoria que incide o ICMS e você acaba não compensando você comprar de outro estado, apesar de estar mais barato pela questão do diferencial de alíquota. Então tem uma série de questões que implicam em você não fazer uma contabilidade digitalizada. O Marcão, acho que foi até ano passado, fazia contabilidade de papel lá numa empresa, né? Uma empresa grande, que era tudo feito no papel. E bota grande nisso. Pensa numa empresa que tinha umas 3 caixas de papéis dessa grossura aqui, em que você tem que ficar levantando a documentação, porque nem está organizado. Então você levantava a documentação, separava tudo. E a partir daquilo dali você tentava checar se as informações que tá na conciliação batia com o documento, porque não tinha nenhum cruzamento de informações. Você não conseguia pegar aquele lançamento e fazer um check mais rápido. Você tinha que buscar o documento para você fazer essa verificação. E assim, uma coisa que eu acho que é um ponto, assim, não sei se vocês vão concordar com isso, mas que é assim, cara, se o arquivo ele tá em papel, cara, ele saiu de algum meio digital. Exatamente. O arquivo tipo assim, o arquivo ele saiu de algum meio digital. Sim. Se ele saiu de algum meio digital, por que você imprimiu o raio do arquivo e enviou para o cliente, em vez de enviar o papel lá, envia o arquivo para o cara? Envia o arquivo, é bem melhor. Então, cara, tem muito empresário aí, contador, que prefere cobrar um pouco mais caro esse serviço de papel, achando que está ganhando em cima disso, do que falar para o cara, me envia isso para cá, tudo digital, o cara faz mais rápido aqui. Por quê? Esse ganho que ele está tendo, na verdade, isso está sendo alocado em horas a mais do funcionário,
que vai ficar fazendo esse trabalho todo manual. Esse Então, retrabalho, né? vai ser um retrabalho, ele vai só engessar o departamento dele e não vai de fato estar tendo algum benefício em ter, em estar cobrando mais desse cliente que está mandando papel, por exemplo. Tem modernização zero, né? Acho que a contabilidade contemporânea, uma contabilidade moderna, acho que você nem só parte do princípio de que se você deixa de estar recebendo documentação, acho que falta orientação da parte da contabilidade para com o cliente, e a gente é muito atento a isso, porque nem eu preciso mandar, sei lá, documento físico e tal. Só quando um cliente exige, que algum banco está exigindo, beleza, você manda um balanço assinado, e ainda tem uns bancos ainda que retrógrado que ainda precisam disso, que hoje você consegue assinar todos os documentos digitalmente, entendeu? E já mandar, mas ainda tem os bancos retrógrados também que fazem isso. Mas também orientar a contabilidade para que não tenha necessidade, gente. Hoje a gente tem SPED, a gente tem tá tudo preso ali, todo o sistema informativo para receita, então não tem essa necessidade de você imprimir um monte de documento. Primeiro que você já não contribui para o meio ambiente, né? E segundo que é algo desnecessário. Então você manda esse arquivo todo digital, a contabilidade checa tudinho e conclui todo o processo sem a necessidade de imprimir aquela pilha de documento e você dá um toque na questão da sustentabilidade. E aí, qual é a sustentabilidade? Qual a contribuição da empresa referente a questões ambientais? Então, é interessante verificar essa questão também. E o tempo que você ganha, ao invés de estar passando papel, contabilizando papel, esse tempo que muita gente está preso, vou cobrar um pouquinho mais porque eu tenho essa papelada, pelo contrário, eu posso até cobrar mais, mas agregar valor fazendo análise e te ajudando no processo decisório. Isso é que é importante. Sim, sim. E aí, a contabilidade está para orientar o empresário. O empresário não entende dos processos contábeis. E é por isso que, às vezes, o contador ele vira um mal necessário. Porque, de fato, o cara acaba sendo um mal necessário, né? Porque, porque é obrigatório, né? Você já se torna um mal necessário por isso. Porque é obrigatório. Se é obrigatório e você faz só aquilo que a lei te pede de forma minimamente aceitável, cara, você é um mal necessário, não tem pra onde correr, entendeu? Simplesmente simples assim, tá? E outra, também, claro, vale deixar claro aqui também que isso não tem nada de errado, você fazer isso aí, porque se você está atuando até hoje no seu escritório aí, é porque tem demanda, né? Então se tem a demanda, você oferece esse trabalho e fecha, cruza aí. Então não tem nada de errado você fazer isso. Também, é claro que você deixa defasado um pouco a contabilidade, mas tem público para todo mundo. Tem público desde o cara que só quer fazer o básico, tem cliente que só quer que faça o básico também. Sim. Mas o MDR é para quem quer crescer. O MDR é para quem quer realmente ter os números confiáveis, quer realmente tomar decisões baseadas nesses relatórios que ele recebe, ter uma tempestividade da informação, tá? E ter tudo sincronizado, tudo de uma forma confiável. Então, o MDR é isso, cara. E assim, ao teu ver, Marcos, por que você acha que o cara tem que ter uma contabilidade em dia? Por que o empresário tem que ter uma contabilidade em dia hoje? Se o cara realmente não tiver uma contabilidade em dia, digo assim, às vezes ele não precisa nem exatamente ter a contabilidade mensal, sabe? Você querer aquele balancete só no 30. Você pode muito bem conciliar com a ajuda do seu contador, montar controles internos e fazer o acompanhamento mensal, semanal, ou seja, diário de faturamento, de custo. Fazer esse acompanhamento é ainda mais fundamental do que simplesmente você esperar o fechamento do mês para você emitir o balancete. É porque a parte do relatório contábil, o balancete, o balanço lá no final do exercício, tudo bem, tem a sua obrigatoriedade, como o David fala, tem que ter, só que assim, a gente parte do princípio do que é a parte mais fundamental não é necessariamente o fato, mas sim o ato contábil. Eu acho que a contabilidade gerencial ela parte desse princípio. Você fala, né? Você faz uma combinação com o seu contador para fazer o acompanhamento mensal, diário, e aí você vai controlando o faturamento, vai controlando o custo, vai controlando margem de contribuição, ponto de equilíbrio, onde é que você chega. E tipo, fazer análise desses indicadores é fundamental no processo decisório, da decisão que às vezes você precisa tomar dentro do mês. Imagina você esperar um relatório chegar lá, sei lá, 30 dias depois, o mês anterior, né, e aí você precisa ter tomado uma decisão lá dentro da competência. Só que você não podia, porque você não tinha os números. Esse acompanhamento, sim, isso é fundamental. E quando a gente fala de contabilidade digitalizada, esse é um dos exemplos, porque se você está tudo integrado, tudo digitalizado, tem hoje no mercado ERPs
que já permite que o cliente consiga fazer o acompanhamento diário Sim. do demonstrativo dele. Sim. Então, se está tudo integrado, você não vai imputar lançamento manual. Já vai estar, quando você fazer a operação, vai estar tudo tão sincronizado que o cara vai conseguir ver o relatório dele como está naquele dia, vai conseguir tomar decisões. Tá? Mas aí, às vezes, fica tão preso assim, a contabilidade ao contador que só ele entende daquilo, né? O empresário não entende daquilo. E não tem oferta hoje para uma orientação mais específica para o empresário entender melhor esses números contábeis. Às vezes o empresário está bravo ali, quer fazer alguma coisa do jeito dele, mas ele não entende por que não pode fazer, e o contador só fala que não pode e não explica por quê. Né? E a gente tem um curso vindo aí, hein? Tem um curso vindo aí para você empresário, tem um curso muito bom para você analisar os seus números de uma forma mais eficiente, para você realmente jogar junto com a contabilidade e ter realmente o valor agregado ao seu negócio, mas você também conseguir olhar aquilo e ver o que está certo, o que não está. Não a base, não como faz, mas assim, a leitura geral dos relatórios, isso vai ter um curso específico para você aqui no MDR, hein? É isso aí, galera. Então é isso, rapaziada. Valeu, isso aqui foi mais uma introdução assim, da história da gente, como que a gente veio parar, por que a gente criou o MDR, tá? Qual a visão que a gente tem em relação ao mercado, Os nossos ideais, nossos ideais, o que aconteceu, como tudo começou. Então, foi dessa forma. Espero que tenha ficado claro, assim, de uma forma saudável também para você ouvir a gente aí na sua casa, com a sua família. Tá? E você do ramo também, espero que tenha ajudado você também como forma de inspiração. Espero que realmente a gente tenha conseguido contribuir e superar as expectativas que vocês estavam esperando da gente. Tá? É isso que a gente espera aqui no MDR. E queria agradecer a presença de vocês, Marcão, Eu que Roberto. agradeço. É nóis, hein? Tamo junto. E é isso aí. Acompanhe, siga nas redes sociais. Acompanhe o podcast, hein? Acompanhe o podcast. Vai ter resumo desses livros aqui. Vai ter conteúdo atualizado semanalmente, tá bom? E vamos ser gravados aqui nesse mic aqui na frente que está aqui na frente de vocês. Então acompanha lá, segue o MDR Account em todas as redes sociais e segue o MDR Cast também, que tem conteúdo de extrema qualidade lá. Valeu! É isso aí, galera. Obrigadão, hein?